Fala galera, estamos aqui ao vivo para mais um Connect Work. E o convidado de hoje é um amigo mega especial, advogado há muito tempo, com a trajetória incrível. Eu tenho certeza que vai deixar muitos insights aqui para você. Fabiano Cabral, seja bem-vindo, meu amigo. Olha, muito obrigado aí, é uma honra estar neste podcast ladeado por você e estou aqui para responder perguntas, questionamento e falar um pouco sobre a minha vida e sobre a conexão que eu faço. Fabiano, cara, que incrível. Primeiramente, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, ter aceito esse convite. É muito importante ter pessoas lá da área de direito, empresário, né, que construiu toda uma trajetória que você vai contar aqui pra gente. E eu sempre faço uma pergunta inicial. Quem é Fabiano Cabral? De onde você vem? Qual a sua história, a sua trajetória? Conta um pouco aí dessa história de vida sua para ser o Fabiano de hoje, de sucesso, um cara que está em diversas áreas aí, até em defensorias públicas, né, em diversas áreas que eu sei. Vamos lá, meu nome é Fabiano Cabral, eu sou advogado há 28 anos, não foi fácil começar, mas foi gratificante toda a minha trajetória e a vida é uma constância. O que é que eu penso? Eu não gosto de adotar um tema como de motivação, como o céu é o limite. Não, porque a gente pode ir muito além. Eu gosto sempre de fazer o quê? Traçar pequenas metas para que você alcance elas e você não se frustre. Então eu prefiro utilizar o quê? 1% todos os dias. Subir degrau por degrau. Pavimentar degrau por degrau. Porque se eu subir muito rápido, eu não estou solidificando a minha subida. Então, ao longo desse tempo profissional, eu não tive uma ascensão meteórica, e sim galgando passo a passo, tendo experiência em cada degrau que eu subia e dando meu 1% todos os dias. Fabiano, mas é impossível dar 1% todos os dias. Sim, não é fácil, mas você tem que manter algo chamado que disciplina. E se você fizer 1% todos os dias, ao final de 100 dias, 100%. Ao final do ano, 365%. Imagina só, se eu vou aplicar hoje no mercado de ação ou mercado financeiro, qual papel me dá 365% de ganho? Nenhum. Então, mas eu investindo em mim, eu tenho 365% de ganho. Que quando eu estou investindo em mim, eu estou investindo na minha carreira, na minha relação familiar, na minha relação com amigos, e a consequência disso é o quê? É a valorização profissional. Hoje eu estou como membro consultor no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pasta de combate à corrupção. Aqui na seccional do Espírito Santo, eu sou presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB, presidente da 8ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina, também da OAB, e membro do órgão especial também do sistema OAB. Fora a advocacia empresarial que eu faço e assessoria a políticos. Qual o nome da sua empresa mesmo, Fabiano? Cabral Dias e Advogados Associados. Então, é como eu te falei, Fabiano, como é que você chegou neste lugar, neste patamar? Primeiro,
eu tenho humildade bastante para falar que quem me colocou foi Deus. E eu não vejo isso como, eu tive essa conquista. Não. Isso daí, não vejo isso daí, não vejo essa situação como uma arrogância. Eu vejo isso justamente para quê? Servir ao próximo. Porque se você também não tiver para servir aquele que precisa, de nada vale a pena o minuto teu que você investiu. Se você não utilizar esse 1% do dia também olhando para o seu próximo, para o seu familiar, para os seus amigos, em nada disso vai servir esse investimento. Lembrando também que esse 1% de dia, ao dia vale como investimento pessoal. Porque você tem que investir tanto na saúde física, quanto mental e também religiosa. Cara, que apresentação, né? Que isso. Já pode dizer que foi uma aula pra gente Nada. aqui, e com certeza. Dentro da sua apresentação já ficou muitos insights e sem dúvida você apresentou muito bem quem é Fabiano, né? Porque você, de uma forma diferente, você colocou a sua essência na sua apresentação. Parabéns, seu Fabiano. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Fabiano, aqui é um podcast muito tranquilo. A gente está aqui para bater um papo realmente. E eu quero te fazer mais algumas perguntas. E eu vou começar te fazendo agora uma pergunta importante que é, assim, como que você chegou até hoje? Igual você falou assim, eu sei que você, 28 anos de profissão, já tem uma história e você acabou de apresentar diversos cargos importantes nacionalmente, estadual. Mas assim, quais foram os momentos que aconteceram essas viradas na sua vida ou que pessoas, conexões na sua vida transformaram o seu próximo passo? Assim, que momento, assim, eu sei que você lá como você fez questão de falar Cabral e Dias e advogados associados. Isso demonstra muito o seu valor que você dá aos seus parceiros, às pessoas que estão com você. Isso é honra, né? Você está honrando a todos. Então conta pra gente o que isso transformou na sua vida. Como que foram essas transformações, essas conexões, como que fizeram acontecer dentro da sua trajetória, essa evolução que você falou aí de 1% a cada dia. E engraçado que você falou, né? 366 vezes ao ano serão 366% se você evoluir 1% ao dia. E tem uma palavra na Bíblia, só tem uma frase na Bíblia que são faladas 366 vezes, e ainda tem uma a mais, né? Que é não desista, né? Sim, jamais. Deus fala para isso. Então, assim, não desista do seu 1% de hoje, porque Deus está te falando desde então, e o Fabiano deixou muito claro aqui que você tem capacidade de evoluir 365% ao ano. É aquela velha frase, retroceder nunca, desistir jamais. Então, como foi isso? Nada nasce pronto. Nada nasce pronto. Tudo depende de quê? De uma construção edificada. Não adianta você queimar etapas, tá? Você tem que passar por etapas. Essas etapas você pode vivenciá-las e edificá-las, ou você pode passar. Se você tão somente passar por algo, está fadado ao fracasso. Agora, a partir do momento que você vivencia o período, que você curte o período, que você gosta do período e do que está fazendo, tudo fica mais fácil. E aí você começa a edificar. Eu, quando comecei a faculdade, eu vim de origem humilde e eu não tinha condição de pagar a faculdade. Mas eu falei, bom, se Deus me colocou aqui, existe o quê? Algo chamado propósito. Comecei a fazer faculdade e... Já de direito. De direito. Sempre soube que queria só fazer direito. Então, logo no primeiro mês, eu arrumei um estágio pela manhã.
Olha que incrível. No primeiro mês de Primeiro faculdade. mês de faculdade. Na sequência, eu arrumei outro estágio à tarde. Então eu trabalhava de manhã, à tarde, e ia para a faculdade à noite, de ônibus. Então eu saía 7 horas da manhã para trabalhar e voltava 11h30 da noite, porque eu pegava ônibus. Foi ruim? Não. Me ensinou bastante. E eu valorizava cada aula que eu assistia, porque no começo era eu quem pagava. Então, eu valorizei cada passo do meu curso. Eu não me vi minorizado por não ter ido de carro, por ter custeado a minha faculdade. Pelo contrário, isso daí me deu força para fazer dessa dificuldade um trampolim e ir subindo degraus. Só que meus pais sempre me forçaram a nadar, fazer natação. É mesmo, cara? É. Olha, não sabia disso. E eu fazia detestando aquilo, porque minha irmã era campeã e tal, e eu tinha que seguir. Sua irmã é mais velha? Mais nova. Mais nova. É. Minha irmã foi campeã sul-americana de natação e eu tive que seguir, fui seguindo o passo. Eu sempre me perguntei, poxa, por que meus pais me obrigam a treinar? Eu só fui ter essa resposta 6 anos depois, E você tinha quantos anos, mais ou menos? 21 anos, 21 anos. quando eu tive a resposta. Por quê? Com a natação, que meus pais me obrigavam a treinar, eu passei a ser bolsista da faculdade. Ou seja, eu comecei a competir natação pela faculdade e recebi bolsa integral. Aí é que você vê o quê? Deus entrando e falando, não, eu estou com você, Tô te honrando, né? estou te honrando. Aí é que veio aquele insight. Hoje eu sei o porquê que meus pais me obrigaram a fazer natação. No passado, era uma incógnita. Agora, com 21, 22 anos de idade, eu vi o real motivo que custeou o meu curso de Direito. Mas, nem por isso, eu parei de trabalhar. Eu continuei trabalhando, continuei indo de ônibus e buscando que, cada vez mais, o conhecimento. Foi fácil? Não. Posso te falar que fui um aluno exemplar. Ah, por que você foi um aluno exemplar? Não existe meio termo. E me veio aquele seguinte insight. Bom, quem está me dando aula são juízes, promotores e advogados que eu vou estar no futuro com eles. É a oportunidade de eu mostrar desde já quem sou. E quando eu for reconhecido no futuro, qual vai ser a lembrança? Não, aquele jovem sempre foi um aluno exemplar. Era aquele que estudava, era aquele que sempre se colocava à disposição para falar, para responder perguntas. Então, isso aí, de forma involuntária, eu comecei o quê? A construir minha imagem. E já se preocupando com as conexões do futuro, né? Já me preocupando com as conexões. Tudo de forma involuntária. Eu vim Você saber... ainda não tomou consciência disso? Não, era tudo totalmente inconsciente. Que bacana, cara. E é difícil alguém assumir isso, né? Que geralmente as pessoas falam, não, sei, era inconsciente. que isso. Se eu falar que era consciente, eu Talvez tô errado. era um aviso divino mesmo. Exato. Comecei trabalhando, depois de formado, comecei trabalhando em escritório e com
3 anos de trabalhar em escritório, eu passei a montar um escritório próprio. É fácil? Não. Quando você formou, logo 3 anos você Com já 3 anos eu montou. já montei. E com 5 anos eu comprei o meu carro e te digo que com 10 eu tinha um patrimônio maior do que eu tenho hoje. Olha, cara, que Aí você vai bacana. falar, mas por que seu patrimônio diminuiu? É porque hoje eu tenho 3 filhos, moro num apartamento bem maior do que morava, além de uma das filhas minhas fazer o quê? Faculdade de medicina. Então o custo é muito alto. Mas com 10 anos de formado, eu consegui, graças a Deus, sem a ajuda dele não conseguiria, a minha independência e solidez financeira. Que bacana, Essa cara. que foi assim a minha trajetória. E nessa. Volto a te falar, sempre buscando que, de forma involuntária, fazer uma conexão, tá? E 1% todo dia, pavimentando o degrau. É lógico que vai ter vezes que você vai tropeçar e descer um degrau. Mas se você mantém uma constância, esse degrau que você teve que descer, eu encaro como que? Como um aprendizado. A queda também é um aprendizado. Sem dúvida. É onde que você para e repensa. Onde foi que eu errei? Em que local eu errei? Para quê? Para eu não repetir o mesmo erro. Então, agradeça a queda que você tem na vida. Porque Deus vai estar sempre ao teu lado. E busque o quê? A maturidade, busque entender motivos que fizeram com que você caísse, para que você não repita o erro. Fabiano, que incrível, cara. E assim, você acabou de falar, né? Muitas pessoas desistem na primeira queda. E hoje eu estava conversando também com um amigo, já se tornou amigo, né? O Rodrigo Miranda, ele fez um stories hoje falando que a gente tem que ser teimoso, né? Nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. E foi o que você acabou de falar, né? Quando você está ali disposto a fazer 1% todo dia de algo em propósito do seu sonho, em busca das suas conquistas, você está sendo teimoso com você mesmo. Porque o corpo, ele vai pedir arrego. Você tem que treinar muito bem a sua mente, né? E nós temos aí amigos que falam muito sobre isso. E Fabiano, eu já te conheço há algum tempo, tenho a honra de poder já de A honra chamar de toda minha. amigo. A honra é E toda assim, minha. você é um gentleman, você é um cara Obrigado. super educado, um cara super atencioso nas palavras, com as pessoas. E provavelmente, como você disse, desde lá de trás você já veio com isso involuntariamente, mas eu queria que você contasse assim, o quanto isso foi importante com as pessoas que entraram na sua vida durante essa trajetória. Isso pode ser na sua vida pessoal ou até profissional mesmo. O quanto isso transformou até os seus resultados. Porque eu costumo falar que conexão é poder e move o mundo. Então, quando você cultiva bem as suas conexões, você trabalha de forma humanizada com o seu relacionamento, você consegue potencializar qualquer área da sua vida. E pelo que eu percebi dentro das suas falas, foi o que você veio cultivando desde o seu primeiro dia de faculdade, onde você pensou que ali estavam juízes, doutores, que você iria trabalhar com eles ou seria parceiro de trabalho deles, e você já começou a cultivar de forma diferente através do seu desempenho na faculdade. Então eu queria que você contasse assim, pra gente alguma história, alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Primeiro ponto que eu vejo: educação, gentileza, ela não é um mérito. Para mim, é uma obrigação. Cada vez que eu levanto, eu tenho uma
estratégia de entrei no elevador com uma pessoa. Olha, um excelente dia para você, um extraordinário dia para você, que Deus abençoe, um abençoado dia. Isso daí você tem que desejar de coração. Muitas vezes você vai mudar o dia da pessoa falando daquela forma. Por isso que eu falo, você faz de coração. Como também você vai estar diante de pessoas que sequer vão lhe responder. Mas não tem problema, porque ao semeador cabe semear a boa semente. Se a terra foi árida e não quis pegar essa bênção que eu desejei, infelizmente, não é problema meu. A minha parte Não cabe a você, mas eu fiz. Com relação à evolução e conexão, ninguém faz nada sozinho. Seria muita audácia minha falar que eu cheguei aonde cheguei por conta própria. Não, isso não existe. Porque tem aquele degrau que você quer dar 1%, que boa parte deles, quem te auxilia a dar 1% é quem está do teu lado. Quem auxilia a você cumprir meta é quem está do teu lado. Então a conexão ela tem que estar presente em todos os momentos. E eu sempre trabalhei da seguinte forma: crie relações interessadas. boa. Você bateu num ponto que eu gosto de falar. E não interesseiras. Você tem que estar interessado no que a pessoa tem a dizer para você, no que a pessoa pode te contribuir. Porque você estando aberto a ouvir o que os seus parceiros têm a falar, você cresce muito mais. E quando você busca uma pessoa de forma interesseira, isso aí é horrível. Desculpa a expressão, mas é um lixo social. É isso aí. Crie relações interessadas, demonstre o interesse pela pessoa e não interesseira. Eu vou estar ao lado de tal pessoa porque ela vai me trazer isso. Você não vai conseguir. Esquece. Hoje no mundo globalizado como estamos, você consegue enganar uma pessoa por algum tempo, mas não pela vida toda. Eu costumo falar que conexão, né, Fabiano, existe hoje, como você disse, no mundo globalizado, existem várias formas de fazer conexão, pelo WhatsApp, por ligação, ou até mesmo pessoalmente umas conexões frias, né? Mas quando você transforma essas conexões em relacionamento, você começa a cultivar, a torcer pela pessoa, mesmo que você não esteja com a pessoa todos os dias, ou passe tempos, né? Você começa a ser interessado pelo que a pessoa faz, Sim. pelo que ela produz, por tudo isso. E isso que cultiva relacionamento e isso que dá resultado lá na frente, né? Com certeza. E o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, principalmente com aquelas pessoas que estão ao seu lado e trabalham com você, você tem que dividir muito bem essa tarefa. É onde eu falo, ninguém faz nada sozinho. Por quê? Porque, querendo ou não, você passa de 8 a 10 horas por dia com essas pessoas. Então, por que tratar mal? Por que se sentir maior? Sendo que essas pessoas estão ao seu lado para te dar o quê? A sustentabilidade. Suporte. O suporte. Então, coloque isso em mente. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa de alguém. Seja humilde. É por isso que não vou falar que eu dou certo, que eu estou dando certo. Mas é uma forma que você vê que você pode errar menos. Cara, que bacana, Fabiano. Assim,
Para te falar a verdade, quando a gente fala de conexões, as pessoas tendem a achar que, vamos falar, né, network hoje é uma palavra banal, né? E muito hoje se vê pessoas construindo network apenas por devido interesse em resultado profissional imediato. E aí quando a gente traz para conexões humanizadas, é o que você acabou de falar. E tem uma frase que muita gente fala assim, seja interessante, não seja interessado. Cara, é uma frase que eu bato no pé, eu falo assim, que adianta você ser interessante, mas você não ser interessado em saber o que a pessoa faz, em o que ela produz, em como você pode ajudar de alguma forma involuntária, né, como você disse. E quando você cultiva bons hábitos, como você falou, né, isso não é mérito, é obrigação. Eu também penso assim. Acredito que por isso que a nossa conexão vem aí há algum tempo se construindo, e sempre que a gente pode estar junto, a gente está construindo isso, porque é realmente isso. É criar relacionamento. Pensar que pessoas geram resultado por ser pessoas, não por serem PJ, por terem muito dinheiro, ou por terem pouco dinheiro, ou por quererem comprar, porque venda e compra está indo no mercado a todo tempo. Você cresce quando você encontra valores, entrega valores diferentes. E quando eu chego lá no seu escritório e vejo esses valores, você, o seu sócio, a característica que você dá, a honra que você dá a todas as pessoas que estão ao seu lado, você e o seu sócio, cara, isso é muito bacana. Isso mostra por que você está onde está. Não é à toa. Isso serve para muitos advogados que estão aí, que estão começando a carreira, ou que já estão aí num processo até grande. Repensar isso, né? Né, Fabiano? Sim. Volto a falar. O importante é você ter uma relação, um network interessado, onde você se interessa e busca aprender com o outro. Porque quando entra a questão de interesse, de ser interesseiro, isso aí naufraga rapidamente. Uma outra questão aqui que eu tenho como norte é: quem tem preço não tem valor. Isso eu bato muito nessa tecla. O que seria o interesseiro e o interessado? Se você tem um preço, é porque você não tem valor. Entendeu? Se a conversa começou no preço, não tem valor. Então, é uma forma de valorize-se, mas também se blinde. Você tem que blindar, tem que ter uma blindagem com relação ao quê? As oportunidades que surgem. Será que isso aí é uma oportunidade mesmo? Eu me questiono muito quando chega algo para eu trabalhar. Será que isso aí é uma oportunidade ou é uma pseudo-oportunidade e logo adiante vai me trazer um problema? É por isso que eu falo não para muita coisa. Porque todo mundo é bonito. Passa a conhecer a pessoa. Num primeiro momento, tudo é maravilhoso. Mas começa a analisar. Isso vai me trazer algum retorno para o meu mental, para o meu psíquico? Ou só vai me trazer problema? Se não trouxer um retorno espiritual, é lógico que o financeiro a gente necessita. Mas se não trouxer um retorno espiritual ao teu ser, é um problema que você vai ter. Porque você vai carregar um fardo que não é teu. Cara, eu tenho uma frase, você falou isso aí e me veio à cabeça que eu carrego isso, minha esposa veio falar muito isso, né? Eu falo assim: tudo que te tira a paz é caro. É caro demais. É lógico. Para que eu vou mexer num vespeiro se eu não tenho necessidade de mexer nesse vespeiro? Não, é porque isso daí vai lhe levar ao País das Maravilhas. Eu prefiro trabalhar para chegar no País das Maravilhas, ou para chegar em determinado lugar, e não ter que mexer em vespeiro, mexer em algo que lhe tira paz. Para quê?
para talvez chegar, aí eu volto a te falar, é uma queda que você tem muito grande. Uma hora a conta chega, tá? Nessa hora a queda que você vai ter é muito grande. Aí você perde o quê? Conforme for o caso. Perde reputação, perde seus amigos, perde conhecido e perde seu nome. Porque uma coisa que eu não transijo com ninguém é com relação ao meu nome. Porque só eu sei a dificuldade que foi para construir o meu nome. Não vou nem falar para chegar onde eu cheguei, porque eu acredito que eu estou no estágio 1 da evolução. Mas o meu nome, ele não tem valor. Assim, ele é caro demais. Ele não tem, é precificado. não é precificado. Entendeu? Ele não tem preço. Ele tem valor, mas ele não tem preço. Então, é uma ideia que eu carrego para a vida e deixo essa dica para você que está nos assistindo, zele pelo seu nome. Porque uma vez estremecida a relação e uma vez caído o seu nome, para você se reerguer, é muito difícil. E não adianta virar e falar, não, eu mudo para outra cidade, eu mudo para outro país. Hoje, do jeito que é globalizado, não muda. Então, tente errar o menos. Cara, que bacana. Fabiano, cara, assim, eu fico feliz de ouvir o que você falou, porque quando você fala que não associa o seu nome com qualquer pessoa e tá aqui conversando comigo, né? Eu me sinto, ó, até arrumar o blaze aqui. Você é uma pessoa especial, um amigo especial que eu tenho. Uma honra, Fabiano, ter você aqui batendo esse papo. Cara, e agora chegou a hora de você contar pra gente algumas histórias, contar algum insight de vida, além dos que você já contou, e deixar um recado pra galera, mandar aquela mensagem de impacto para que transforme vida, porque você tem essa característica. A gente tá aí, participa lá do box, né? E isso, lá a gente vê o papo reto que a gente bate lá. É hora da gente bater esse papo reto agora. Fique à vontade, manda aí alguma história de transformação na sua vida, de resultados profissionais ou pessoais, ou alguma transformação pessoal que te gerou resultado profissional também. Isso é muito bacana e fica à vontade aqui para falar com a gente sobre isso, porque com certeza tem história aí. E se a gente... Assim, eu vou te pedir para você contar algumas, né? Porque se for contar tudo, nós vamos ficar muito tempo aqui. Eu vou contar uma que pouquíssimos amigos sabem, mas dado o respeito que eu tenho para você e para aqueles que nos assistem, eu acho que chegou a hora de contar. Eu acho não, tenho certeza que chegou a hora de contar. O que acontece? Quando minha mãe fez uma cesárea, eu quase que morri. Eu tive que ser puxado por fórceps. Então, eu já nasci, lutou pra viver, né? eu já nasci lutando. Não sei se isso fica no consciente, mas para todo desafio que você vai ter, para o dia que você acorda e vai para a rua, revista-se na armadura do cristão, que está em Efésios 6:12 da Bíblia. E vá à luta. Lute até o final. Acredite em você até o final. Agora, é lógico que não adianta eu querer lutar se eu não faço o meu exercício, a minha atividade, que seria o quê? Estudar. Né? Eu tenho que estar em dia com meus estudos, porque não adianta você ir tão somente para um ringue lutar se você não tem o quê? Conteúdo. Se você perde o conteúdo, você vai apanhar da vida. Então, lute sempre e
Não desista. Desistir é uma palavra que não pode fazer parte do nosso dicionário. Só utilize a palavra desista quando a proposta for ruim. Então eu estou desistindo de ouvir a tua proposta, porque ela vai contra os meus princípios, ou ela demonstra que tem o quê? Interesse no que você está me trazendo, e não é nada interessante. Então é o que eu deixo de mensagem. Lute até o final. Se prepare sempre, porque nós nascemos para ser felizes, temos um pai que está sempre ao nosso lado, e sigamos em frente, porque a vida seria muito monótona se não tivesse o quê? Luta, batalha, dificuldade. É aí que você realmente cresce. Cara, isso é muito bom ouvir, né? Acredito, como você disse, poucas pessoas sabem. Eu fico lisonjeado de estar ouvindo essa história aí de luta desde o seu primeiro respirar por conta própria, né? Isso mostra muito de onde vem toda essa garra, essa determinação que você contou pra gente aqui. Fabiano, cara, conta pra gente um pouco sobre a trajetória da Cabral e Dias lá, como que foi constituída, o que você transformou, o que te decidiu, quando veio o insight assim, tá na hora de eu ter uma empresa, eu preciso de atender de uma forma diferente, porque o nosso público-alvo aqui são empresários, são empreendedores, pessoas que querem construir uma carreira desse formato, e você, além de um advogado de sucesso, é um empresário de sucesso. Então, conta pra gente essa trajetória empresarial do advogado Fabiano, como que transformou o advogado pro empresário, continuando sendo advogado. Então, o empreender, ele tem que ser constante. Da mesma forma que eu falei que a subida ela tem que ser edificante. E o empreender, ele tem que ser constante. É lógico que a Cabral Dias e Advogados Associados, ela não surgiu do tamanho que está hoje. Mas você tem que fazer muitos testes. Muitos passaram e não ficaram. Mas com quem eu estou lá hoje, são pessoas maravilhosas que pensam da mesma forma que eu, e cada um dá o sangue para que o outro vença e esteja cada vez mais no mesmo patamar que eu. Eu fico muito feliz quando eu vejo advogado lá do escritório comprando carro importado, até mesmo carro igual que eu tenho, fazendo viagens que eu faço. Eu fico feliz com isso. Por quê? Porque eu estou vendo que aquela pessoa que está do meu lado, primeiro, está progredindo na vida. Está trabalhando feliz. Então, aquela história que a gente fala. Olhe para quem está do seu lado. Traga essa pessoa cada vez mais para perto de você. Porque quando você traz para perto, você está agregando. E quando você busca separar, falar, não, esse território é meu e aqui quem manda sou eu, você desagrega. Eu gosto muito, nas reuniões plenárias do escritório, quando eu sou voto vencido. Eu gosto de ser voto vencido. Mas por que, Fabiano? O escritório é seu? Não. O escritório é nosso. E eu dou a liberdade para a pessoa, para os associados, a livremente se expressarem, mesmo sendo contra mim. Por quê? Contra o meu pensamento. Por quê? Porque isso aí me faz crescer. Talvez eu enxergue sobre um ponto de vista e eles estão enxergando sobre outro ponto de vista. E o ponto de vista deles está correto. Então, primeira coisa que eu falo seja um líder. Jamais queira ser um chefe. Líder você agrega, chefe não. Líder você tem um exército atrás de você, chefe não. Trate todos
de forma igual. Dê oportunidade para as pessoas. Por que eu penso isso? Me deram muita oportunidade para chegar até aqui. Tive decepções demais, mas as decepções que eu tive, é como eu falei das quedas, me fortaleceram e foi o quê? Uma abertura que eu dei na minha guarda para que essas pessoas entrassem. Então fui eu que permiti. A gente tem que ser alta responsabilidade. A gente tem que ser muito senhor de si e dos seus atos. Porque hoje você vê muitas vezes que o empreendedor, ele não assume o erro. Ele prefere terceirizar o erro. Isso daí é algo arcaico que não existe mais. Então, como empreendedor, eu penso sempre em agregar, porque aí você passa a ter um exército. E, do contrário, eu estaria desagregando, que seria eu sozinho no mundo. Então, eu sempre tive essa meta de vida. Como me auxiliaram no passado, eu comecei a auxiliar aqueles que estão ao meu redor. Porque é bom quando todo mundo vence. É bom quando todo mundo ganha. A piada, ela só é boa quando todos riem. Quando um está rindo sozinho, não é piada. É falta de respeito. Então eu valorizo o ser humano que está do meu lado e tipo assim, devo muito a essas pessoas. Porque, voltando ao começo da nossa conversa, ninguém faz nada sozinho. Cara, é incrível como você, mais uma vez, honrou todos os que estão ao seu lado. Isso mostra os resultados que você tem enquanto empresário, né? Porque, como você mesmo disse, seja um líder. Você está aqui como um líder e representando muito bem a sua equipe em geral. Isso é muito bacana, porque você poderia estar falando aqui apenas sobre os resultados do Fabiano, que já são muito grandes. E você fez questão de trazer todos os resultados, que você faz questão de estar com a sua equipe, de comentar isso. E isso serve de exemplo para você que está nos assistindo. Quando você está honrando a todos que estão ao seu redor, as suas conexões profissionais, pessoais, você começa a construir negócios e pessoas de sucesso ao seu lado, né, Fabiano? Sim. Isso é a trajetória, eu acredito, né? Porque aquele que é egoísta, aquele que é interesseiro, ele não permanece no mercado. Jamais. Ele não tem amizade longa. Jamais. Isso daí, me perdoa a palavra, mas para mim são medíocres. Literalmente, né? Medíocres. Fabiano, você contou um pouco sobre a sua empresa, conta um pouco sobre os projetos que vem por aí, se tem projetos novos, que eu sei que você é um cara muito bem envolvido aí em questões também associativas, né? Na sua área. Tem algum projeto novo? Você pretende vir com algo novo pra gente aí pro estado do Espírito Santo? Eu sei que você está sempre buscando coisas para melhorar o estado em geral. Isso é muito bacana porque quando você falou lá atrás, né? Não é só dinheiro, não é só preço, é valor. E você tem muitos trabalhos que te agregam valor muito além de qualquer precificação. Obrigado. Bem, a nossa advocacia ela é voltada para o ramo empresarial. E uma novidade que eu já estou trabalhando há um certo tempo, mas que eu estou implantando mesmo a partir de 2023, é o quê? É você trabalhar com a empresa tipo num sistema de compliance para ela zerar demandas, ou seja, para não ter demanda judicial. Então, isso aí você trabalha com o empresário, você trabalha com os empregados dele, você trabalha com o departamento pessoal, você humaniza a relação. Então, é uma prática que eu estou trazendo e estou implantando no mercado,
As empresas que já estão comigo, elas estão adotando essa prática e estão super felizes. Reduziu o número de processos significativamente, porque o que eu sempre falo com meus clientes o teu objeto social não é litigar em juízo. O teu objeto social é gerar algum tipo de produto ou prestação de serviço para que você trabalhe. A partir do momento que você perde tempo litigando em juízo, que não faz parte do teu objeto social, a tua empresa ela está perdendo, porque ela perde foco. E tempo, né? E tempo. E dinheiro. Então, é isso que o escritório está implantando junto aos clientes que já fazem parte da nossa carteira e também vem para aqueles clientes que nos procuram. Fabiano, a gente está falando para empresários e o papo aqui é muito tranquilo. Cara, você acha que compliance vai ser assim, o caminho do presente e do futuro para todas as empresas, pequenas, médias, grandes empresas? O que você tem a dizer sobre isso? Com certeza. Quando eu falo compliance, você não pega tão somente o compliance jurídico, né? Você pode fazer um compliance no seu relacionamento. Pô, onde que eu estou errando? Aonde que eu estou dando brecha para erro? Aonde que eu estou perdendo? Aonde que eu poderia trabalhar mais? Então você está fazendo um compliance no seu casamento. Você pode fazer um compliance com seus filhos. Pô, eu sou amigo do meu filho. Eu sento e converso com ele. Eu escuto o que ele tem a falar. Quando ele está lá em casa, quando eles, né, estão lá em casa e chegam amigos, eu converso com os amigos deles. Isso é compliance. Que bacana. Porque você quer evitar que seu filho dê errado, é o que? Seja o melhor amigo dele. Seja o melhor amigo dos amigos dele. Não deixe os amigos deles se sentirem constrangidos, quando eu falo no plural, porque eu tenho 3 filhos, se sentirem constrangidos ou mudarem de assunto quando você está presente. Que incrível, cara. Então, fez coisa errada, é lógico que muitas vezes você tem que brigar, você tem que corrigir, porque a vida, ela não é só flor, ela tem espinho. Mas, se você trabalha isso aí com seu filho, a quantidade de você encontrar espinhos e ele também espinhos no caminho, diminui bastante. Cara, então você que está assistindo aí, pare e pense, estude um pouco sobre o que é compliance, né? Eu tive a honra confesso que eu não sou muito apto à área jurídica, sou voltado mais à ação na parte empresarial, estou sempre na parte criativa e preciso de pessoas como você ali para estar orientando nesse foco. E, graças a Deus você já chegou e a gente já até conversamos sobre isso. Você me apresentou mais sobre compliance, pude perceber mais. Então você que está aí de casa, você tem uma empresa ou você quer aprender como monetizar melhor as suas relações, tudo, estuda um pouco como funciona isso, como que isso funciona, que eu tenho certeza que vai fazer diferença nos seus resultados. Fabiano, um advogado de carreira aqui de 28 anos, empresário há 25, né? 25, né? Logo 3 anos. 3 anos eu montei escritório. Montou o escritório e já te falou que isso não é um caminho do futuro, é o caminho do presente. Então, se você não está buscando compliance, você pode estar atrasado, né, Fabiano? Fica ligado, vai em busca disso daí. Fabiano, eu quero te agradecer mais uma vez por tudo que você entregou aqui pra gente e te pedir para que você deixe um recado para essa galera que está nos assistindo, manda aquela mensagem para aquelas pessoas que você queira honrar também, fica à vontade. Bom, o tempo é seu agora. Eu que te agradeço a oportunidade, o carinho, o respeito, o coleguismo. Você é uma pessoa que está sempre preocupada
para que o outro esteja bem. Isso é muito importante. Então, eu te agradeço o convite, a oportunidade que você está nos dando de levar algo para a sociedade. Isso daí é muito engrandecedor, porque o que o Fabiano Cabral falou aqui, use 10% e critique 90%. Tá? Mas é porque nessa crítica tenho certeza que você vai parar para pensar. Porque só o elogio é muito fácil, né? Então eu quero que vocês tenham assim um pensar crítico de tudo aquilo que eu fiz, porque você vai estar maturando cada uma das ideias. Frase. Fica à vontade. Tá. No sistema que nós vivemos, ou você se corrompe, ou você se omite, ou você vai para a guerra. Eu decidi ir para a guerra. Cara, que bacana. E literalmente para a guerra, né, Fabiano? Com certeza. E parabéns por isso. Retroceder nunca, render-se jamais. Fico honrado de poder te chamar de amigo e ter essa posição nos defendendo como cidadão, não só a mim, como todos os cidadãos brasileiros, capixabas, lá na Constituição contra a Corrupção. Na Comissão de Combate à Corrupção. E isso é muito bom, porque quem quer colocar a cara a tapa nisso? Como Ninguém quer. Poucos querem, né? Você foi pra guerra. Parabéns. Isso. Obrigado, tá? Eu que te agradeço. Fabiano, mais uma vez, obrigado por ter entregue tudo isso aqui pra gente. É uma honra estar aqui batendo papo com você. Sempre que eu tenho oportunidade de conversar com você, eu tiro vários insights pra minha vida. E isso me ajuda muito quanto profissional, quanto empresário, quanto pessoa. Então, obrigado mais uma vez. E, galera, estivemos aqui com o Fabiano Cabral para mais um episódio do Connect Work. Tenho certeza que você não tem como perder esses episódios aqui, como o Fabiano deixou conteúdo incrível que vai transformar a sua vida, o seu negócio, o seu empreendimento. Muitos outros vão deixar aqui para você. Fique ligado que logo mais entraremos ao vivo com outros episódios do Connect Work.